Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje com o Thiago Serrano, CEO da SoluxX, empresário que eu conheço já vai fazer pelo menos uns 10 anos. E chamei para bater esse papo aqui hoje com a gente, porque é um cara raiz que já, já percorreu todo o caminho das pedras, né, Serrano? Já. Não sei se todos, mas uma boa parte deles. Pronto, e a ideia é que você dê para nós uma visão geral assim da realidade de criar um negócio no Brasil e crescer o negócio. Já vai entender qual que é o seu negócio. E, cara, vamos fazer isso aqui uma troca de ideias. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode Legal. ser, pode ser pergunta polêmica, desconcertante, fica à vontade. O objetivo é testar todos os lados Boa. aqui, entendeu? Ó, vou te Legal. pedir, cara, Boa. você se apresentar aí para a gente saber um Claro. pouquinho da sua história, te conhecer. Tá bom, bora lá. Bom, meu nome é Thiago Serrano, eu sou CEO da Sulux, como o Bruno falou aí. Eu comecei a minha vida acadêmica bem humilde ali, em escola estadual, tal. Nunca tive, meus pais não tinham condições de me colocar numa escola um pouco melhor ali. E depois entrei em Senai, fiz curso de aprendizagem lá, né, curso profissionalizante, curso técnico. Tive dificuldade de encontrar um bom emprego, entrar em algumas empresas que não eram tão legais. Cogitei ir para a Europa com um amigo meu para lavar prato, fazer qualquer coisa, tal, isso, aquilo. Antes também já tinha trabalhado muito de outras coisas para conseguir algum recurso ali, porque para complementar a renda em casa, né? Na verdade, comprar as minhas coisas. E aí, então, depois de Senai, depois de tentar algumas primeiras empresas que não deram tão certo, eu consegui entrar numa empresa bem legal, uma multinacional, que era sonho dos nossos pais na época, tudo, que foi a Pilkington do Brasil, a antiga Blindex. Trabalhei nessa empresa por 13 anos, conheci muita gente boa lá dentro, essas pessoas me ajudaram a ter uma formação profissional bacana. Cresci lá dentro, cheguei ao cargo de gerente ali, gestionando projetos e também sendo account manager ali, vendendo para as grandes montadoras aí que atuavam no Brasil. Coordenei projetos internacionalmente nessa empresa, onde também tive a oportunidade de aprender inglês na marra e ser expatriado por 6 meses para a Finlândia. E aí, então, comecei a ver que minha vida estava ficando, minha carreira profissional ia ficar um pouco mais limitada, porque eu não conseguiria mais crescer dentro daquela organização, porque eu precisaria de mais experiência, um currículo melhor, etc. Aí eu comecei a olhar para as possibilidades de empreendedorismo, e foi quando também, na verdade, eu tive um grande capote financeiro. Lá em 2011, eu caí meio que numa pirâmide financeira da Faria Lima lá, um amigo meu trabalhava em um fundo de investimento, coloquei meu recurso lá de uma casa que eu vendi, que era praticamente tudo que eu tinha. A CVM descobriu ali, por meio de um investidor que fez uma denúncia de que o balanço dos caras era falso, todos os investidores praticamente perderam tudo, eram deles, e ali foi o pontapé que faltava, o gatilho para eu pegar e falar assim, não, legal, já pensava em empreendedorismo e eu preciso recuperar boa parte do que eu perdi, então agora é a hora. E aí eu comecei toda uma pegada de empreendedorismo em paralelo ao meu emprego, buscando coisas de Paraguai, de China, de mundo de canto e vendendo na internet, nos primórdios de Mercado Livre. Nessa época você já era E casado? já era casado, já tinha Mas uma você não tinha filha, filho ainda, né? já tinha a primeira filha. 2011 você já tinha sua primeira filha? Na verdade, em 2012, cara, em 2011 teve esse capote e a gente estava pretendendo ter filho em Aham. 2012. E aí a gente falou assim, a gente é novo pra caramba, por mais que a gente levou esse capote, tudo isso, aquilo, vamos seguir o plano, porque agora é hora de ter corrido os riscos mesmo, tal. E, enfim, a gente tem famílias estruturadas, não vai ser isso que vai nos atrapalhar a seguir nosso planejamento. As coisas vão se acertar. E a gente teve a nossa filha, como a gente estava planejando, a nossa primeira filha naquela época. A segunda filha veio não planejada no meio do empreendedorismo, no pior momento do empreendedorismo, assim. E aí eu comecei esse negócio, deu certo, bastante certo, assim, por 3 anos toquei isso, daí me recuperei bastante do capote financeiro, mas ali me convenci de que de fato eu era empreendedor, estava cada vez mais desmotivado dentro da empresa, porque em 3 anos eu consegui mais do que superar meu salário,
trabalhando partial time, eu falei, cara, se eu me dedicar full time, eu vou ganhar mais, eu vou conseguir proporcionar melhor condição para minha família. Então, aí eu comecei a fazer a pivotagem de empreendedorismo do que eu fazia, importação, um monte de problema, um monte de imposto, um monte de dificuldade. Comecei a pivotar meu empreendedorismo para o digital. Comecei com as ideias de construir alguma coisa digital, porque seria mais escalável, sem saber o que era startup, nada disso. E aí, ao longo desse processo de pivotagem, tinha uma ideia, um projeto, que era um projeto antes da Solux, chamava Quero Ponto Lá, que foi pivotada para a Solux, mas Como que chamava? chamava Quero Ponto Lá. Era um programa de fidelidade, multifidelidade. As pessoas Tá bom. compravam nos comércios regionais, elas ganhavam pontos que trocavam dentro dessa própria rede. Se elas avaliassem, elas também ganhavam pontos. Se elas indicassem para alguém, elas também ganhavam pontos. Era negócio, tudo que ela fazia, ela ia ganhando pontos. E aí, como a gente já avaliava ali também, e o fim era retenção, fidelidade, a gente acabou aprendendo que, na verdade, o grande X da questão para retenção, fidelidade, era a satisfação dos clientes. E aí que a gente pivotou para a Solux. Mas aí foi isso, tipo, enquanto eu estava já decidindo sair da Pilkington e também mudar ali mudar ali também a linha de empreendedorismo, né? Sair de importação para o digital. Aí eu comecei a construir um produto em Singapura, uma software house de lá, porque me ajudava no fuso horário. Que era o MVP da Quero Ponto Lá. Quando ele ficou pronto, já tinha feito um acordo com o meu chefe, tinha quebrado os galhos para ele, me ajudou a empresa a me desligar, sair com o PDV que eles estavam abrindo também. E aí começou o empreendedorismo, acho que talvez 6 meses, um ano depois, foi quando eu te conheci na incubadora de São José, quando você foi lá dar uma palestra e contar da sua história, que você também já estava numa fase de aceleração ali, né, Bruno? Sim, isso foi o quê? Isso foi 2015, provavelmente. 2015, por aí. 2015. Mas naquela época eu era muito cru, velho. Eu, assim, eu Ah, não sabia nada de falar em público, não tinha noção nenhuma, assim, de nada. Eu falava muita besteira em público. Hoje eu falo besteira na internet, né? Com um pouco mais de estratégia, assim. sim. Então, você acaba pegando uns aprendizados, assim, para falar uma besteira que vai chamar a atenção. Mas eu era muito crua, muito inocente, assim. Eu não Que sei, você... sua família era empreendedora ou não? Você Não, foi o ninguém, primeiro? cara. Ninguém, eu fui o primeiro. Na verdade, meu pai tentou empreender com o negócio de compra e venda de carro, mas ele não teve sucesso ali, sofreu bastante com isso. E a gente acompanhou bastante isso. Talvez tenha ficado isso lá dentro de que, poxa, poderia fazer esse negócio dar certo, vai ser um orgulho para o pai também, que tentou algo, não conseguiu, tal. Sentia que isso era um sonho dele, que ele não conseguiu executar ali, mas, enfim, deu casca pra gente, né? Mas por que você acha que mais te fez mudar ali de, não vou ser mais tão boca aberta ali e tal, isso, aquilo, foi algum grande trauma aí, falou alguma besteira muito grande, ou você acha que a gente que vem mais de baixo ali tem essa necessidade de ficar provando para o mercado que a gente tem capacidade, sei lá, o que você acha que mais te conduziu a essa mudança de postura? Você achar que, eu entender que hoje você fala menos besteira do que anteriormente. Cara, foi várias coisas, tudo isso que você falou, né? Primeiro que quando a gente vem de baixo, como você bem disse, é o meu caso também, você não sabe conviver nesses ambientes onde rola dinheiro, né? Pô, você tá acostumado a ser pobre, aí você chega lá, todo mundo fala besteira, aquela confusão, tem gente que bebe às vezes demais, e quando você tá num ambiente que rola muito dinheiro, as pessoas são meio que observadas, né? As coisas têm uma propagação. Eu não Uhum, sabia disso, eu fui descobrir com o tempo. A outra foi que nessa palestra, inclusive, os caras me chamaram, eu estava super animado, e a palestra em si, ela não foi uma grande vantagem para os palestrantes, né? Na uhum, verdade, era um painel. E aí o cara chamou a galera lá para trocar ideia e ele fazia perguntas para as pessoas.
Uhum. Daí eu vi que ele fez uma pergunta para cada um. Depois, ele não me fez mais pergunta, mas ele fez para os outros, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, pô, deve. Por que esse cara não me fez mais pergunta, né? Porque eu fiz um comentário contra investidores, né? Porque eu tinha vindo de uma. Eu tinha trazido alguns investidores para o quadro, eram investidores muito bons, e eu tinha ido num outro evento que o Bernardo da Quero me mandou no lugar dele, né? A gente tinha ali em São José, era meio que uma cooperativa de empreendedores, né? Sim. Os empreendedores, alguns ficavam se ajudando. E ele me mandou no evento da Endeavor, e um dos caras que estava palestrando, até o Florian, da Loft, lembra Da do Loft. Florian? Sim, da Print Loft. Pronto. E ele falou assim, cara, o melhor dinheiro não é o do investidor, porque ele tem um crescimento, a devolução desse dinheiro pode crescer infinitamente. Se você tem um negócio que funciona bem com dívida, que você consegue pegar um empréstimo, é melhor. Porque se a sua dívida tem uma taxa de juros menor do que o crescimento do seu negócio, né, em termos de lucratividade, vale Sim. mais a pena você pegar o dinheiro emprestado. E eu fiquei com isso na cabeça e falei alguma coisa assim lá no. E ele falou algumas coisas lá no evento que são um pouco mais duras, né? Em relação ao comportamento de alguns investidores, não são todos, obviamente. Uhum. Sim. E eu meio que levei isso a ferro e fogo. E daí depois eu participei de um outro evento lá em São Paulo e aconteceu a mesma coisa. Só que eu não tinha falado de investidor, eu tinha falado de um outro assunto. Todo Uhum. mundo foi convidado para responder uma pergunta lá no painel e eu fui o Uhum. único que só teve um convite para responder pergunta. O cara não voltou em mim depois. Eu pensei assim, Entendi. velho, eu tô falando alguma besteira aqui. Aí eu comecei a ficar mais de olho, entendeu? Trocar Aham. ideia e tal. E meio que aprendi um pouco, mas hoje na internet, por exemplo, se você quiser ganhar escala na internet, você precisa ter algum posicionamento muito forte. Sim. Não pode ser só um posicionamento politicamente correto, entendeu? Porque para causar divisão. E aí essa divisão é como se fosse uma galera se observando uma briga na rua, entendeu? Aí tem a galera que fica ali observando a briga e tal. Sim. Cara, você já leu o livro O Príncipe lá de Maquiavel? Já. Já? Eu não li ainda. Eu fui atingido por um perfil aí que faz vários microvídeos ali com trechos, mas fala muito sobre esse lance, né, de que, sei lá, os mais ricos são mais simples, os mais felizes são mais reservados, coisas assim, né, são, os- sei lá, tipo, você não precisa latir tanto, né, é bem o cachorro que late não morde lá, né, cara? É E, isso. mas leva um tempo para a gente perceber isso, acho, sabe? Então, acho que com o tempo você percebe que quem está fazendo muito barulho está precisando vender, né? E faz parte, normal, faz parte da venda. Você precisa de exposição, tá? Então você precisa ter exposição para capitalizar, né? Não tem empreendedorismo sem autoexposição. Então é super fair, super normal e super necessário fazer barulho. Sim, Mas em muitas situações na nossa juventude, a gente dá a sensação de que a gente está buscando exposição sem ter a clareza do porquê que a gente quer ela, sim. Isso acontece né? demais. E isso acaba, na maior parte das vezes, quando não se tem estratégia, mais te prejudicando do que te ajudando, né? Sim, mais prejudica do que ajuda. Eu lembro É. uma vez que isso foi em 2016 ou 17, alguma coisa assim. 16. E a gente tinha lá no quadro só a turma ITA, a gente não tinha turma medicina ainda. Uhum. E naquela época o Facebook era mais famoso do que o, o Instagram. Então a galera fazia tudo no Facebook. E tinha os grupos de pirataria no Facebook. E uma vez o conteúdo do quadro foi pirateado. Hum. Eu nunca liguei tanto por pirataria, para pirataria, porque a gente tinha muito serviço, né? E os alunos viam pelo serviço. Beleza. Eu sei que eu fiz um comentário no grupo que era assim:
o cara que pirateia nunca vai passar no ITA. E ele não tem a atitude necessária para se esforçar, entendeu? E eu fiz esse comentário para um monte de adolescente. Aí veio um cara, mas o curso é muito caro, você deveria dar desconto e tal. Eu já sou experiente, já sei as matérias, poderia ajudar. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você trabalha como monitor de graça e eu te dou 50% de desconto, você quer? Ah, vai trabalhar de graça, não. Eu sei que eu comecei a alimentar uma discussão, entendeu? Sem querer, sem noção. E, paralelamente à discussão, eu via que a menina que fazia o atendimento estava ficando doida. Por quê? Porque estava chegando muita gente para pedir informação sobre o cursinho para ela, entendeu? E tinha gente do lado, não, Bruno, para de fazer isso, não vamos envolver em polêmica. Então eu vi o pessoal que não queria polêmica, eu vi a polêmica e vi o efeito da polêmica. Sim. Aí eu falei, cara, essa polêmica aqui tá sendo boa, tá trazendo venda. Aí eu continuei alimentando a polêmica. Eu sei que naquela temporada eu alimentei a polêmica, tipo assim, um mês na alta temporada. E a gente pulou de 250 mil de faturamento anual na turma ITA para 750. Essa polêmica aí trouxe uns 250 mil a mais, entendeu? Mais os resultados e tal. Pois é, cara, assim, isso é bem legal de você falar do que você está trazendo, né? Porque é mais uma comprovação também. Se você conhece muito bem a sua persona, e qual é a persona que você não pode prejudicar, ou que tipo de discurso prejudica com a sua persona, é muito bom fazer polêmica, na verdade, né? Saber fazer uma polêmica muito bem controlada, né? Mas você precisa já conhecer muito bem a sua persona, né? Então, hoje em dia tem aí a galera de cursos profissionalizantes que entra dia sim, dia também em polêmica, mas fica muito evidente que esses caras têm um controle muito claro ali de quem que eles estão impactando, né? E que essa pessoa gosta de ouvir. Então, tem Qual muita gente curso sempre tá... profissionalizante? Oi? Quais cursos profissionais? Me dá um exemplo. Não, eu digo a G4 lá, né? O Ah, Thales, sim. etc., a galera ali. Então, não é profissionalizante, né? Enfim, não sei como que é o nome da categoria ali, mas para mim é um ambiente totalmente controlado, assim. Eles forçam a polêmica, estão sempre apostando na queda deles, em várias das polêmicas que eles entram, eles só estão capitalizando com tudo isso, né? Então, Sim. acho que Não, cada polêmica deles fez eles ficarem mais fortes, né? eu acho que sempre foi muito controlado ali eu tirei o chapéu. Até porque, assim, ser bem sincero, eu tinha bastante... eu não tinha muito respeito ali, não, pela turma ali, ou pelo cara ali especificamente, pelo Thales. Eu achava muito palco, tal, isso, aquilo, e eu não via entregas, eu tinha dúvida, mas no G4 ali eu tirei o chapéu, porque eu acho que os caras têm total controle sobre o que fazem, e sabe utilizar a polêmica de uma maneira incrível, assim. Eles são muito bons de execução, né? São muito Acho bons. que isso aí é inquestionável. Mas aqui, você falou do lance da persona. Eu conheço a sua empresa, eu sei o que ela faz, mas a, a galera que está assistindo não sabe, né? Acho que seria bom você explicar, porque tem tudo a ver com esse lance de persona Claro. e é um conhecimento super importante assim, que sua empresa traz para um negócio, né? Não, legal. Bom, a Solux, o que ela faz é ajudar as empresas a gestionar a experiência dos seus clientes, por meio da voz dos próprios clientes. Então, a gente começou muito ali naquela hype ali do NPS, né, o Net Promoter Score, ajudando as empresas a coletar o feedback por meio daquele indicador, que foi um indicador que se tornou bastante popular e ajudou a difundir a necessidade de governança sobre a voz do cliente, né, porque até então não tinha uma governança adequada, indicadores, etc. Hoje ele sofre muitas críticas, porque todo mundo apostou nele como uma bala de prata ali, e de fato não é o melhor caminho. Então, o melhor caminho é você aprender a escutar os clientes de todas as maneiras possíveis, né, afinal, ele está
lá no seu saco, ele está no Reclame Aqui, ele está no Procon, ele está na rede social. Você precisa aprender a escutá-lo em diversos canais, consolidar tudo isso e gerar ações de melhorias no seu produto, seu processo, com base na voz dos clientes. Afinal, a gente tem empresa no mercado para agradar aos clientes. Empresa que não agrada cliente acaba, obviamente, não se dando bem. Então, a Solux ajuda as empresas a capturar a voz dos clientes, independente de onde a voz dos clientes estiver, né? E clusteriza isso e gera insights com tudo isso. E aí entra a inteligência artificial para clusterizar as informações, para gerar insights e etc. Né? Então, é uma empresa com 10 anos de atuação, a gente começou atuando principalmente com os grandes players no varejo, depois a gente foi estendendo para outros segmentos, né? Então, a gente é líder no Brasil nas empresas de grande porte, mas a gente também, hoje em dia, vem fornecendo muito para as empresas médias e pequenas também, democratizando aí a tecnologia que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos, né? O vem sempre desenvolvendo, porque nunca para. Mas Você basicamente chama isso. de empresa de grande porte e empresa de pequeno porte? Uhum. São enterprise mesmo, empresas que têm ali, vamos dizer, mais de 500 funcionários, assim, era o que a gente buscava, né? Mas, digo assim, 500 funcionários, mas às vezes, no nosso início, muitas vezes tinha empresas com muito mais do que 500 funcionários, mas que não fazia tanto sentido para a gente, porque o nosso modelo de negócio nos levava ao varejo também, porque a gente sempre faturou por avaliação respondida. Então, o varejo expandido sempre foi mais interessante para a gente, né? Porque tem muita Porque opinião, né? Tem muita muita resposta. opinião, exatamente. Então, o mercado sempre teve dificuldade em coletar a voz do cliente. É difícil engajar as pessoas em pesquisa também, para que elas entreguem feedback. Não é gostoso responder pesquisa, é um processo chato, Uhum. né? A gente tem pessoas muito bem intencionadas e que não precisa estar passando por dor para responder, mas muitas só buscam as pesquisas quando estão com dor, e etc., ou quando ela não oferece muito atrito. Então, a gente vai aprendendo tudo isso, como reduzir atrito, como alinhar a expectativa com o cliente que a pesquisa vai ser curta, e aumentava muito o engajamento. Prometíamos lá no início muito alto engajamento, e isso trazia essas marcas para sair dos seus caminhos mais triviais ou mais domésticos ali para dentro da nossa solução. E a gente conseguiu aumentar bastante, de fato, o engajamento, e assim a gente foi se popularizando nas grandes empresas. Então, exemplos de grandes empresas que trabalham com a Solux aí Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Porto Seguro, Prevent Senior, entre outros, né? Então, são as grandes drogarias, etc. Mas aqui, por exemplo, quando o cara vai numa drogaria e tem lá um totem ou um terminal de avaliação, aquele terminal de vocês? Ele pode ser, mas geralmente não é, porque a gente tem pouca atuação em hardware. Então, a gente se Ah, integra com esse tipo de canal. A gente busca se integrar com esse tipo de canal. Porque o nosso core está mais no software do que na gestão de hardware. Até quando tem a necessidade de hardware, a gente faz parceria com outras empresas. Mas a gente ajuda eles a desenvolverem todo esse processo, assim, de coleta. A gente trabalha na coleta, no disparo, na coleta, né? E quando eu falo disparo, mandar por WhatsApp, e-mail, QR Code, NFC, hoje em dia, ir buscar nas redes sociais, coletar a informação, são os formulários com os diversos formatos que podem existir, mais curto, mais longo, etc., responsivo ou não, condicional ou não, assim vai. Pode ser totalmente não estruturado nos dias de hoje, você não precisa mais de formulário, a IA generativa pode conversar de maneira mais natural, isso pode se tornar um formulário by AI ali. E aí, depois de disparo e coleta, a gente faz a clusterização e depois a geração de insights também para que ajude as empresas a gestionar suas melhorias de produto e processo. Mas como que você surgiu na sua cabeça a ideia de criar esse negócio? Tá. Você Então, já foi fez umas coisas totalmente assim. fora, assim, que você me contou, por exemplo. Teve uma época que você fez
um produto de... Você levava o pessoal para o estágio, fazia tipo caravana, aí depois você falou também daquele negócio De importação, né? de importação, você falou antes, né? Esse do transporte da galera, eu sei porque você já me contou isso em off, que eu achei um case Sim, super legal também. sim. E você falou do programa de, como é que chama? De benefício, Fidelidade. Uhum. de fidelidade, né? Mas como que você chegou na Solux X, assim? Na Solux, sim. Legal. Então, quando eu estava importando e fazendo as vendas em Mercado Livre, aí eu percebi que, depois de um certo volume, eu precisava de ferramentas digitais. E tinham dois caras formados na Unicamp, que tinham desenvolvido uma solução chamada Melitools. O que esses caras faziam? Eles criaram a primeira solução por meio de uso de APIs do Mercado Livre para você vender em massa e gestionar todas as suas vendas em massa. Porque o Mercado Livre nasceu muito no varejão, assim, o arremate.com, lembra? O negócio era para pessoa física, não era para venda em massa, mas eles foram se popularizando, e aí começou a começaram a surgir os vendedores profissionais, como eu estava, depois de uma certa época, já vendendo em alto volume. E eu precisava de ferramenta de tecnologia. Cara, quando eu percebi que importando eu tinha que conversar com o chinês, desenvolver produto, importar, fazer anúncio, gestionar um fluxo de caixa absurdamente complexo, porque o negócio tinha que vir da China, levava muito tempo, tinha importação, todos os impostos possíveis, etc, etc. E depois, para eu me escalar, eu tive que contratar esses caras lá de Campinas que só faturavam cliques. Eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado, legal, tem que empreender. Mas eu optei pelo pior tipo de empreendedorismo possível, que é o de importação e comercialização de produtos chineses, um monte de problema de qualidade ainda, né? Porque a China não tinha a qualidade que tem hoje em dia. Comprava 10, vendia e 2 retornava com problema de qualidade e etc. Então, era bem complexo. Eu falei, cara, esses caras aqui não assumem esse monte de problema que eu tenho, eles vendem cliques, o impulso que eles têm é o menor possível, eles não têm estoque, não têm problema de qualidade, eles ganham uma margem relevante do meu esforço. E aí eu falei, eu preciso trabalhar alguma coisa digital. Aí começaram a vir as ideias de fazer algum produto digital, que veio a Quero Ponto Lá, o programa de benefícios, né? Que Você estava na empresa, estava na trabalhando. empresa, exato. Aí eu comecei a puxar o freio na importação, comecei a alinhar minha saída na empresa, e nesse 1 ano de processo de desligamento, que eu quebrei os galhos também lá para o pessoal com os projetos meio chatos que tinham para resolver, eu peguei a bucha e falei, não, beleza, eu vou pegar esse projeto, quando eu terminar, vocês me mandam embora, porque eu estou com outro projeto pessoal. E aí eu comecei a fazer o quê? Desenhei todo o produto que eu pretendia, que era o programa de fidelidade, porque como viajava muito, usava pela empresa, usava smiles e múltiplos. Programa de fidelidade e viagem. Falar, cara, não existe isso em vários outros comércios do dia a dia. Então, eu poderia, talvez, levar essa ideia para esses comércios. E aí, foi daí que veio a ideia da Quero Ponto Lá. E aí, legal, depois de desenvolver esse produto e sair começar, depois de 6 meses já tinha entendido que era startup, tinha lido Startup Enxuta do Eric Rice lá, tinha lido o manual da startup do Steve Blank, o Steve Blank, principalmente, foi um livro incrível para mim, que ele ensinava muita coisa de como validar o negócio em fases, e o que você tinha que fazer em cada fase, não gastar tanto dinheiro, cagava para investidor, tal, tipo, gaste o mínimo possível, e gaste como se não houvesse amanhã, depois que encontrar a validação, porque as startups E aí que você pega o investidor, né? exatamente. Quando você precisa Então, gastar como se não houvesse amanhã, que você chama o investidor. Fala, ó, preciso gastar exatamente, só que as startups mais recentes inverteram tudo, primeiro pegar o dinheiro, né, gastar como se não houvesse amanhã antes de ter validação, então faltou a leitura do Eric Rice para a maior parte das startups que tiveram ali 2020, 2021, que foi o boom, né, e aí, cara, quando eu li aquele livro ali, eu já estava em 6 meses tentando implementar a Quero Ponto Lá, conseguimos 100 varejistas aqui em São José, mas não fechava a conta, entregava mais dor que solução para eles, e etc. Aí, ali, também em Canvas de negócio, lembra aquele negócio de Canvas de Lembro. mudança de negócio? Tinha proposta de valor no centro do Canvas, assim, né, que é o coraçãozinho, representado pelo coraçãozinho. E
E, cara, eu não lembro aonde foi que eu vi isso, em alguma palestra, mas alguém pegou e falou assim, você pode pivotar qualquer coisa que você quiser dentro do seu negócio. Você pode pivotar o canal, pode pivotar a persona, você pode pivotar o canal de relacionamento, o canal de aquisição, mas você não deveria ficar pivotando a sua proposta de valor, Hum, porque senão você nunca se aprofunda em nada, você sempre está desistindo de entregar algum valor real para o mercado, sim, né? Aquilo ali é o seu propósito. Como que você fica mudando de propósito? Ah, tá dando errado matar a fome no mundo, então agora eu vou ter outro propósito de valor. Eu vou criar empresa de defesa que vai ajudar a matar as pessoas do mundo, já que eu não consigo matar a fome. Né? Não é coerente. Então, a partir dali, eu fiquei, cara, eu não posso sair da proposta de valor de que a gente tem que fidelizar e reter as pessoas. Então, a gente precisa pegar os entendi. aprendizados do projeto atual e fazer pivotagens em cima do projeto atual, mantendo a proposta de valor, que é o quê? Fidelizar e reter as pessoas. Então, quando a gente olhava para o Entendi. que era o ponto lá, a gente percebia que as empresas que tinham uma boa gestão, mesmo pequenas, empresas familiares que eram bem gestionadas, e aconteceu uma grande coincidência, que não coincidência, mas é o lance da cultura, né? A maioria delas eram de comércio de japonês, porque são disciplinadinhos, eles lançavam os clientes no programa de fidelidade, eles pediam avaliação, eles liam as avaliação, eles faziam o nosso produtinho lá, cheio de problema, funcionar. E vinha muita avaliação para eles, mas eles ainda tinham dificuldade de como extrair uma informação rica de tanto comentário. Aí Aham. a gente falou, aí a gente falou, cara, aqui está o segredo, ó. Tem uma mina de ouro aqui escondida. Tem muita Quando você fala informação a relevante. gente, você não estava sozinho, não. Tinha Já sócio. tinha eu e o meu designer, né, que até hoje está com a gente, sócio nosso, e o César, na época, que era um cara que veio do corporativo, também tinha saído da Pilk, então estava querendo empreender. Mas depois o César seguiu por outros caminhos, também empreendendo, fez outro negócio bem legal. E aí a gente olhava para aquilo e falava assim, cara, é aqui que a gente tem que trabalhar, a gente tem que manter a proposta de valor e o segredo está em fornecer boa experiência, a gente tem que escutar as pessoas e ajudar os negócios a interpretar esses dados. E aí foi quando eu falei assim, pô, eu já tenho experiência em falar com empresas maiores, eu vendia para as grandes empresas no mercado corporativo. A gente já percebeu que o pequeno não tem gestão. Né? A cada 6 meses passava numa Andrômeda ali, você conhece muito bem que seu negócio era lá na Andrômeda, a Sim. cada 6 meses mudava radicalmente quem eram os comerciantes da Andrômeda. Mudava o negócio. Um dia o cara numa padaria, no dia seguinte, estava subindo a loja de vender açaí. Exato, aí fala assim, cara, não tem gestão aqui, o cara não tem gestão financeira, imagina gestão de clientes, isso aí é para empresa maior. Então a gente começou a fazer essas leituras, né? Falamos, ó, vamos focar em um mercado bastante competitivo, porque eles precisam oferecer uma boa experiência, vamos focar em grandes empresas, vamos focar somente em pesquisa de satisfação e em consolidar essas informações de maneira inteligente. Foi quando eu conheci o NPS, li o livro do Fred Reichert, e etc. Vi que tinha esse tipo de oportunidade, tinha solução lá fora similar, e aí a gente começou, já tinha um cara aqui, que foi meu principal concorrente, que foi a Traxail, recentemente ele O cara fez do Drexel é M&A lá de BH, eu acho, né? de BH, sim, e agora acho que ele está para São Paulo, né, o Tomás? Mas, enfim, aí depois ele fez agora mais recente um M&A com outro concorrente nosso também, que nasceu no mesmo período que eu. E aí, foi isso que aconteceu. E aí, a gente chegou nessa ideia por esse caminho, entendeu? O Palmeiras Vipivan, que você mencionou aí também, Aham. ele foi uma maneira de esticar minha pista, cara. Porque acontece, eu saí da empresa com uns 2 anos de colchão para empreender. Na minha cabeça eram 2 anos, né? Mas tem inflação, tem imprevistos, né? A cabeça do empreendedor é sempre otimista pra caramba. Então, aí você vê que o negócio vai apertando, né? Eu sempre já tive já o cash burn, né? Que as startups controlam, mas que é com o dinheiro do investidor, era o meu dinheiro, né? Era o meu dinheiro, meu pouco, minha pequena poupança, e o cash burn era da minha família. Era assim que eu Sim. olhava. Todo dia eu olhava no espelho de manhã e falava assim, ontem não encontramos nenhum novo caminho.
agora o ticket médio que eu preciso encontrar, a receita que eu preciso encontrar ficou maior. Se eu encontrar algum novo caminho, ela está maior, a necessidade de venda, né, que eu preciso encontrar está maior do que o dia anterior, porque eu não desenvolvi nada de novo, né, você vai vendo o caminho diminuir. Então, eu falar, cara, qualquer coisa que eu puder fazer, não que não vai me dar orgulho, não é a profissão do meu sonho, não eu não posso ter nenhum tipo de vaidade nesse momento, né? Eu preciso economizar o máximo que eu puder, e qualquer tipo de receita que entrar para dentro de casa, ela vai ajudar a esticar a pista, Sim. né? Então você Vai fez o levar... Palmeiras Pivan enquanto você estava estruturando, tentando achar um modelo de negócio. Enquanto ia pivotando, aí eu ia fazendo qualquer outra coisa, cara. Então, teve algumas coisas que eu fiz. Até Uber eu fiz, né? Então, dirigi Uber. Tem até uma matéria do jornal da Globo aqui do Vale do Paraíba, que eu atravessei lá na incubadora, descobri essa história, aí fiz uma entrevista com a gente, mostrando que eu tinha feito Uber, estava lá na incubadora, etc., né? Mas até às vezes essa história fica meio distorcida, porque parece que eu fazia Uber e tal. Não, já tinha tido uma carreira corporativa, tal, isso aqui, estudei, já era engenheiro e tal, A história mas boa é assim. A história boa é assim, ó. Passou no mundo corporativo e virou Uber, isso, mas deu a volta por cima e hoje vive em Dubai. fatura milhões. E você fez Então, engenharia, então você fez o é, caminho natural do engenheiro, que é virar Uber, é, segundo o seu aí, ó, ainda mais um 9 a 10 que eu fiz, né? Eu não fiz o ITA igual você. Então, Não, então mas você foi já isso. foi naquele cara, o Ah, Renato Albani? Já viu aquele não, cara? Ele é quem é engenheiro, mesmo? é um humorista. Ah, Ele é não engenheiro. lembro. Ah, Ele é engenheiro. E ele ficou fazendo engenharia tipo 10 anos. hum, E fez faculdade boa, fez Federal do Espírito Santo e tal, lá com Vale, Petrobras, todo mundo ali querendo contratar os engenheiros da UFS. uhum. Só que ele nunca ganhou dinheiro como engenheiro, ele virou comediante, entendeu? E Ah, tô uma vendo das aqui. Hum. piadas principais dele é essa de engenheiro, que toda vez que aparece um cara no show dele, então assim, vai muito engenheiro no show dele. Aham. Aí quando vai o engenheiro, ele pergunta a profissão e tal, e quando o cara é engenheiro, ele fala Uber. Uber. Entendeu? Por quê? Porque virou meio que um meme, assim, engenheiro Sim. fazendo Uber. Ele fez um show aqui em Portugal e a minha esposa é fã dele. Aí ela falou, não, Bruno, vamos, por favor, e tal. Eu falei, tudo bem, mas eu não vou olhar nada. Você olha aí o ingresso e tal. Aham. Aí, beleza, eu olhei o ingresso. Quando eu vi, cara, tem todas as cadeiras. Tem duas cadeiras que ficam exatamente na primeira fileira do palco, de frente pro cara, né? Puta, vou rodar. Foi as que minha esposa escolheu. Aquele cara que eles escolhem ainda para fazer pergunta, para Entendeu? A minha sorte, cara, que tinha um cara do meu lado que queria ser chamado. Ai, Aí esse cara fazia tanta coisa para ser chamado que o Renato Albani meio que ignorava ele. Aí eu entendi. fiquei de boa, assim. Mas voltando, eu te Bom, interrompi então, lá no Palmeiras VIP, Van. Palmeiras e Viva, aí foi mais um dos caminhos enquanto, tipo assim, eu ia para as mesas de reunião, descobria alguma coisa, chegava e usou. Vamos mexer no design de produto ou do PPT que a gente tenta vender. Vai trabalhando aqui, Israel, que já era o nosso dev, vai fazendo as alterações aqui no produto para isso, porque... Então, enquanto o time estava trabalhando nessas coisas, eu ia tentando cavar reunião para ter mais feedback de se a gente está no caminho certo ou não, mas também tinha que... Eles trabalhavam de freela e fazia isso. Eu também tinha que arrumar meus freela, não era programador, não era designer, aí fazia Sim, meu Uber, fazia Palmeiras VIP Van. Palmeiras VIP Van foi o quê? Eu vim de São Paulo para São José dos Campos. Enquanto eu morava em São Paulo, eu ia praticamente em todos os jogos do Palmeiras. Era você era só sofredor, muito. assinava o Porque pacote Avante. bem sofredor mesmo, porque naquela época era Palmeiras do rebaixamento, né? Até no Pacaembu, Série B inteirinho eu fui. Então, eu ia muito nos jogos. Quando eu vim para o Vale, aí eu comecei a sentir muita falta disso. Falei, cara, mas eu tô quebrado, não tenho nem dinheiro para ficar indo. Eu vou fazer disso um negócio. Deve ter um monte de gente aqui que tem desejo de ir pro jogo, não conhece, tem medo, isso, aquilo.
Nem sei se depois isso que eu aprendi, isso na verdade, que o pessoal que tinha de medo de ir pro estádio, que estava na TV, violência e tal. Aí eu falei assim, eu vou criar o Palmeiras VIP Van. Colocava no Facebook e não impulsionava em nada, cara. Aí você vê que é validação e dor mesmo, né? Eu colocava lá que eu levava famílias para jogos do Palmeiras com concierge, tudo isso aqui no Brasil, aqui em São José. Aí aparecia um monte de gente atrás disso, e ali eu fazia o quê? Eu organizava o transporte com uma van climatizada, eu comprava os ingressos, eu dava a monitoria lá, porque o pessoal nunca tinha ido no estádio, eu gravava, colocava uns CDs com as melhores jogadas do DVD, com as melhores jogadas do Palmeiras, momentos históricos no transporte, eles iam assistindo os negócios, todo mundo comentando, tal, não sei o quê. Aí eu fazia o sócio torcedor deles, comprava ingresso, depois eu deixava eles que só os torcedores poderiam sair, para não ficar, porque já tinha todo o controle lá no estádio do Palmeiras. Ainda não tinha biometria que tem hoje, então eu inscrevia eles, comprava lá no Superior Leste, lá acho que era, que furava a fila, adquirindo aquele caminho ali, e aí assim foi, cara, teve, acho que foi 2016, inteirinho, o ano inteirinho eu fiquei fazendo Palmeiras, fui em todos os jogos do Palmeiras, sempre carregado de gente nas vans. Cheguei até com ônibus, de tanta gente que tinha, mas era um negócio, cara. Era um negócio e dava Dava grana? para. Dava grana, né, cara? Tipo, ó, em um jogo eu faturava de 10 a 15 mil, lá em 2016. E Porque eu quanto que cobrava sobrava bem da sua caro, eu conta? cobrava por experiência, entendeu? Tipo assim, vai, nos dias de hoje, talvez, eu cobrava o pacote todo, eu cobrava da pessoa uns R$ 2.000, assim, entendeu? Porque as pessoas queriam comodidade, conforto, segurança, elas não queriam com torcida uniformizada, esse tipo de coisa. Então, a galera que não tinha dinheiro para pagar me xingava. Ah, você tá extorquindo, não sei o quê. Eu falei, não, aqui é outra pegada, tal, não sei o que. Lá tem a TUP, te recomendo, vai lá com eles. Lá, o quê? Como é que é? Da TUP? TUP é torcida organizada, pô. Isso, então, o que acontece? Vinha alguém com menos recurso, querendo valor baixo, e eu falava o valor, eu falava assim, pô, que valor é esse? Tá extorquindo, não sei o que lá. Falei, não, aqui é outra pegada, é um ambiente de família, mais experiência, tá? Mas você pode ir com o pessoal da TUP. Eu passo contato, vai lá com eles, lá na caravana deles, é baratinho. Tem TUP em São José. Aí eu descobri o contato deles, pegava essa galera e mandava lá para eles, entendeu? E eu ficava só com a galera de valor agregado, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Pô, eu podia Aí, fazer isso aqui em Portugal para jogo do Benfica, né, velho? Para mim dava para fazer também, né? então, quando não tava dando tudo errado, eu estava quase começando a estruturar mais esse negócio, porque, tipo assim, dia de jogo concorrido, era eu e minha esposa aqui com computador, tablet, celular, logando tudo de uma vez para comprar rápido os ingressos, era uma alta demanda, cara. Sim, E aí, sim. quando tinha alta demanda, quanto mais demanda tinha um jogo, mais caro você podia cobrar, porque acabava, os caras, futebol é experiência, é paixão. A galera paga o que tem, cara. Bizarro. Sim, sim, é E aí verdade. vendia bem caro, assim, sabe? E aí pensava, falava assim, cara, dá para vir com transporte desde lá de Aparecida do Norte, arrastando a Dutra inteirinha, levando para o estádio, né? Porque o pessoal de interior tem medo de ir para o estádio. Aí eu lembro, cara, nunca me esqueço, eu levei desde criança recém-nascida, assim, até um senhorzinho de 80 e poucos anos, cara. Na hora que chegou de volta em São José, ele me abraçou chorando, falou assim, rapaz, você realizou um sonho meu. Sempre tive Pô, que sonho de legal, um, velho. sempre tive sonho de ir no estádio do Palmeiras, ver o nosso porco, tal, isso, aquilo. E, e eu não tinha coragem, não tinha ninguém para me levar, tal, não sei o quê. E, Bruno, sem brincadeira alguma, cara, até hoje, já se passaram 10 anos já quase isso daí. Até hoje as pessoas me chamam aqui, cara, no WhatsApp. Você tem ingresso do Palmeiras? Você que leva pro jogo, tal, não sei o quê. Aí, cara, é aquele lance que fala de empreendedorismo, cara. De onde a dor, cara, é muito evidente, sabe? Isso daí é uma coisa que tem uma dor bizarra de grande, assim. Num país como o Brasil, que futebol é uma paixão absurda e tal. Mas a demanda tá aí, cara, tá aí, até hoje. A demanda tá Pô, aí, cara, bombando. isso aí é verdade. Pô, de vez em quando eu faço uns programas de índio aqui, cara.
Eu saio daqui e vou lá para Madrid assistir um jogo e volto. Esse ano eu fui. Mas eu gosto de ir num jogo que eu acho que não vai acontecer de novo, entendeu? Por Sim, exemplo, esse memorável. ano eu fui Atlético de Madrid, Real Madrid, Show. no estádio do Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid deu de 5-2. Não. Tinha tipo 70 anos que não acontecia, entendeu? Mas enfim, voltando. Aí volta lá na Solux. Ah, Quando ela engatou, quando foi uhum. que ela engatou? Cara, a Solux engatou assim, ó. Meio de 2015 eu saí da Pilkington. Final de 2015 eu já sabia que aquele ponto lá não ia dar certo. Tinha que encontrar um caminho de pivotagem. Começamos a pivotagem tentando falar com essa nova proposta de Solux. No meio de 2016 a gente vendeu um MVP, um protótipo para Espada Sobrancelhas, uma franqueadora lá do Rio, de que seria um mix de programa de fidelidade, mas era white label, era um programa de fidelidade no aplicativo deles, que era pontular para eles, mas eu falei assim, já que eles compraram esse projeto, não que a gente está acreditando que vai dar certo, que é um programa de gestão, a gente vai cobrar deles, a gente vai entregar o que eles querem, mas a gente vai fazer toda a base do novo software para o que é a Solux, para gestionar a experiência. Então, a gente vai ensinar eles de que sempre que o cliente deles ganhar um selinho e avaliar, vai ganhar pontos no programa deles também, e a gente vai começar a montar o software de NPS. Uhum, Vendemos no meio do ano, eles pagaram 40 mil por esse protótipo só. Entreguei para os dois outros sócios, como custo, o custo de vida deles e saindo do freela deles, e ficarem só nesse projeto, era quando eu ia fazer essas outras coisas, vi que vou isso aqui. Aí, no começo de 2017, no começo de 2017, a gente estava colocando para rodar no Espada das Sobrancelhas, e a gente conseguiu também vender para o Magalu. No final de 2016, eu consegui vender para Magalu. Fui lá na Magalu, falamos tudo do projeto, enquanto a gente estava criando ele ainda para Spa. E aí, foi assim, a Magalu, cara, eles já tinham NPS, mas tudo na voz. Nenhuma das empresas, nem as gringas, queriam fazer NPS na voz, na discadora. E uhum. aí eu falei assim, não, eu faço. Nunca tinha mexido com telefonia na vida, com discadora, tá, isso, aquilo. Aí encontrei um parceiro lá de Natal. O cara me ajudou a criar um MVP, fiz tudo offline, disparando as pesquisas por NPS, de NPS por voz. E aí deu certo, tiramos o engajamento deles de 2 para 20% na época. E aí eles falaram, o projeto é de vocês. Eu falei, não, mas cadê o contrato? A telefonia, nesse volume de vocês, são 40 mil de telefonia por mês, eu não tenho dinheiro, não. Aí, não, vai tocando aí, porque é muito urgente, e aqui é burocrático e tal, não sei o quê, dá um jeito de colocar o projeto para rodar. Não tinha esse negócio de LGPD, tá? Isso aqui, as governanças eram mais tranquilas ainda naquela época também. E, cara, eu tive que pedir dinheiro emprestado para Deus e o mundo para manter a operação rodando, assim, sem contrato praticamente, com o Magalu. Eles te Aí pagaram direitinho depois? pagaram tudo certinho. Magalu é uma empresa super parceira, cara. E foi meu investidor, o Magalu, assim, na verdade. Eles foram meu longe. E aí, Seu no investidor final, foi o cliente. foi o É cliente. muito investidor que tem, cara. Aí, final de 17, a gente conseguiu, chegou, assinou o contrato. O Fred Trajano assinou dia 24 de dezembro esse contrato aí. Foi meu presente de Natal. Foi onde eu falo para minha esposa que a vida estava preta e branca, assim, ó. A vida do empreendedor, enquanto não valida, ele enxerga tudo preto e branco. Todo mundo se É. divertindo, todo mundo nas festas, e ele lá dentro do buraco, falando como que eu vou sair daqui desse buraco. Depois de mês de 2015 até final de 17, cara, a vida tava preta e branca. Economia em tudo, tal, isso, aquilo. Na hora que validou isso aí, eu falei, puta, a vida voltou a ficar colorida, cara. Agora deu certo, né? Mas eu estava quase desistindo de empreendedorismo, proposta de emprego para voltar para o mercado, tudo. Foi quando validou ali, final de 17, e aí conseguiu junto o Magalu e Sorridentes. Porque é aquele negócio de empreendedor também, né? Fake it until make it, né? Que a galera fala, né? Tipo, já ia vendendo falando que estava em POC e já a Magalu já era cliente. Né? Lógico, mas era verdade. Aí, Eles era estavam verdade. consumindo. Aí
Pô, E Magalu era a época de Magalu bombando na bolsa, todo mundo queria fazer o que o Magalu estava fazendo. Então a gente chegava nos lugares, falar que o Magalu era o nosso, tá com o Magalu, então vocês que eu preciso. E aí foi, vendeu Sorridentes praticamente junto, aí veio Switch, que até hoje é cliente nosso também, Drogaria São Paulo, aí veio várias contas porrada, que estão com a gente até hoje. E aí foi, aí começou a escalada, aí foi aceleração mesmo, e a gente cresceu mais de 3 dígitos por 3 anos direto, assim, foi uma empreitada. Aí é adrenalina pura, né, no crescimento. é, Por isso também é bizarro. Você é o cara mais poderoso do mundo, você... você fica, você entra umas loucuras, assim. Não, sim, mas isso aí daria pra gente conversar, sei lá, mais uns 4 horas. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, Ah, até te cortando aqui, porque eu acho que é importante. Assim, eu acho que dos caras que eu conheço, eu acho que você é um dos melhores nesse segmento de venda B2B. E para mim, cara, isso é um mistério, Bruno, para mim. É um mistério o vendas B2B. O que que tem que fazer, assim? Agora eu estou te pedindo aqui uns 15 minutos de consultoria grátis. Como é que uhum. monta como que vende B2B, velho? O que é que tem que fazer para vender B2B? Demora pra caramba mesmo? O que tem que fazer? Uhum. É, assim, o lance de demorar ou não depende do tamanho do ticket, né? Toda venda de ticket alto, ela é uma venda colegiada, né? Ninguém toma decisão sozinho, passa por muita gente. Então, quanto maior o ticket, mais demorado, né? E é normal, faz parte. Você tem que pensar na LTV. Já teve muitas contas que a gente investiu comercialmente mais de 2 anos, até 3 anos para conseguir a conta. Mas está pensando no LTV, né? Igual eu falei, pô, tem aqui a Swift que está com a gente, Drogaria São Paulo, Pets, Magalu, todas as empresas estão com a gente há 10 anos, entende? Então, vale muito o investimento. O ticket é maior, e a permanência pode ser grande se você matar a dor também, né? Tem que entregar a solução, senão não tem retenção. Sem solução entregue. Então, é isso. Quanto maior o ticket, maior o investimento, mais tempo você vai ter que dedicar, mais one-to-one né? Menos one-to-few, one-to-many, que se fala as ações, né? Muitas ações específicas para aquele cara, dedicação total para aquele cara. Você precisa conhecer bem o cara, você precisa estudar ele, você precisa entender as dores dele. Então, acho que assim, o que eu já tinha vendido no mercado corporativo, eu já tinha experiência, porque eu trabalhei na Pivotal como account manager, mas lá o cliente já vinha comprado, já não tinha outra opção, era a gente tinha outros 2 players e ele tinha que diversificar o risco dele, então ele ia sim ou sim comprar da gente em algum momento também. Era muito mais fácil a venda naquele tipo de ambiente, mas ali me deu já algum tipo de experiência de como se comportar nas mesas de reuniões com grandes players, né? As leituras você tem que fazer, e etc. Mas eu acho que a grande evolução que eu tive mesmo, Bruno, em vendas B2B, foi na leitura do livro do Spin Selling, cara. Na época que a gente falou, beleza, acho que a gente validou então essa persona, a gente precisa criar uma máquina de vendas, tinha o pessoal da Exact Sales, você lembra desses caras? Lembra? Acho que eles são lá de Florianópolis, né? Depois eles venderam para TOTS também, né? O empreendedor era um cara bem articulado, falava muito bem, esqueci o nome dele agora. E eles estavam pregando a venda outbound, né? E a base deles, do software deles, era o Spin Selling. Eles estavam tentando produtizar o Spin Selling. E eu achei o software deles bem ruim, para falar a verdade. Não funcionava, não dava certo. O caminho que eles propunham de ficar tentando pegar pessoas que não têm jogo de cintura, não têm repertório em conversa e fazer elas fazerem spin selling, não funciona. Eu não acredito nisso. Não tem venda para empresa média e grande sem uma pessoa que consiga sentar na mesa e desenrolar, ter jogo de cintura e tenha repertório. Que é repertório? A pessoa precisa ter, a pessoa precisa conseguir conversar sobre diversos temas.
precisa saber fazer a leitura da pessoa do outro lado da mesa, saber se ela é uma pessoa mais direta, se ela é uma pessoa mais expansiva ou não, tentar identificar o que ela gosta, se conectar aos temas do que ela gosta, etc. Então, pegar só alguém mais limitado com pouco repertório, ele quer vender, só quer vender e não tem empatia pelo outro lado. Então, não funcionava o caminho da Executive Sales nisso, mas eles me apresentaram o livro do Spin Selling. Eu li o livro do Spin Selling, e aí eu falei, cara, isso aqui é um framework de sucesso para venda, de fato, corporativa. E o Spin Selling me ajudou muito a entender o que eram, de fato, as dores dos meus clientes, porque o Spin Selling, ele te faz, de fato, ter empatia pelo cliente. É entender a situação do cara, entender o problema que ele tem, implicar o problema dele e fazer com que ele confirme que ele tem uma necessidade de solução. Então, eu comecei a criar todo um fluxo de perguntas, que isso a própria Executive Sales também empregava, mas eu fiz minhas alterações para me levar a entender quais eram as reais dores dos meus clientes. E como que eu devia, quais eram as melhores perguntas para revelar isso, etc. Assim como também é um desafio para o empreendedor, fazer boas perguntas para entrevista de emprego, né? A gente também se vê em vários momentos quais são as perguntas certas que eu vou fazer para ter gente melhor. Então, gastei muito tempo entendendo quais eram as perguntas assertivas. E chegou uma hora, cara, que eu descobri qual era a dor e descobri quais eram as melhores perguntas. Nesse momento, fez sentido trazer pessoas menos qualificadas, com menos repertório, para simplesmente repetir esse processo. E você criou. Basicamente eu e meu sócio que criamos, cara. A gente que foi para muita reunião juntos ali, entendendo, trocando, voltando das reuniões, conversando, entendendo isso, que pergunta funciona, que pergunta não funcionou. E aí, falar, beleza, cara, tá aqui, ó. A dor é engajamento, a dor é isso, é aquilo, beleza. Tem mais de uma dor, tem que descer na dor certa, não adianta apresentar o PowerPoint inteiro, tá, isso, aquilo, tem que apresentar o que o cara tem dor. Então, o Spin Selling é algo que eu recomendo demais, porque independente dos canais, o Outbound agora funciona menos, né? Tipo, hoje funcionava pelo LinkedIn. O LinkedIn tá fudado, tá um saco, todo mundo foge dele. Que é o Outbound, em vez de você atrair, né, o seu cliente por meio de conteúdo, né, o que você fazia muito no quadro, né, gera o conteúdo, ele pesquisa sobre aquele conteúdo, porque ele está com aquela dor, ele é atraído. O Outbound é ao contrário, você vai ao mercado pregar o que você está fazendo. Você bate na porta do cara e fala, se com interesse ou não, eu estou vendendo isso daqui. Então, Outbound, o cara pedia a Barça, fazia Outbound, então. Outbound. O cara da perua que vendia ovos é Outbound, né? Você tá lá, se não esperava comprar ovo, ele passou com a carteira. O cara da pamonha é inbound. Eu acho que ele é da pamonha na rua. Ele passa gritando, olha pamonha. Outbound. Você não tava pesquisando, você não tava buscando comprar pamonha. O áudio dele entrou na sua... o áudio dele te interferiu ali, você não tá pensando nisso, mas vai bem uma pamonha agora, então isso é Outbound. Entendi. Né, tô com fome, então entendo Outbound dessa maneira, né? Não sei se você concorda aí com isso, mas então, enfim, aí a gente descobriu o Outbound, pra gente foi o canal que nos acelerou, que era o quê? Mandar o cold LinkedIn, né? Tem cold e-mail que o pessoal fala, né, de Outbound, que era mandar newsletter ou pedido de reunião por e-mail, a gente fazia isso no LinkedIn. Então, nossa persona, grandes empresas, todo mundo cadastrado no LinkedIn, nosso CRM já estava montado, né? Basicamente. As pessoas atendiam no LinkedIn, antigamente. Entendi. Então, seu CRM já estava todo lá, era só filtrar quem você queria falar, fazer um discurso bacana ali, e a pessoa te dava atenção, né? Então, por exemplo, uma das maneiras de hackear também é essa entrada, né? Porque sempre teve um monte de vendedor na rua e tentando a sua atenção, e as pessoas se desviando dela. Então, no comecinho, bem no comecinho, por exemplo, um dos hacks que a gente usava era de dizer que nós estávamos desenvolvendo um projeto de experiência do cliente, que a gente reconhecia aquele profissional como alguém de muito destaque no mercado, e que ele poderia agregar a gente criticando o nosso projeto. Você só pedir conselho. Ia pedir conselho. A gente pegava esses hacks, colocava no time, e o time cavava a reunião, a gente aparecia. Entendeu? Entendi. O Bernardo, lembra do Bernardo? O Bernardo, ele tinha uma técnica de outbound para investidor. Uhum.
que era de pedir conselho. Funciona. Foi eu apliquei essa técnica e levantei lá 900 mil para o quadro, a primeira vez, em 2016, que era pedir conselho. Mas tinha que ser uma coisa de verdade, entendeu? Não podia ser, vem aqui me dar um conselho, aí o cara acaba de falar, então, você quer investir? Teve até uma vez que eu fui dar um conselho não, os meninos, o pessoal de uma empresa aí, lá de São José, veio me procurar para investir, né? E aí eles vieram pedir conselho. Só, velho, que eram os caras muito recém-formados. Essa afirmação é bem convencional, né? Quando a gente está empreendendo, a gente vai buscar conselho de como conseguir investimento. Muitos empreendedores falam isso e levam tempo para a gente, de fato, entender, mas quando a gente entende, a gente vê que é poderoso mesmo, né? Que, você quer dinheiro, você pede conselho. Você quer conselho, você pede dinheiro, né? O pessoal fala. É isso. É isso. É isso. Então, quem pede dinheiro direto acaba ganhando conselho. Quem pede conselho acaba ganhando dinheiro. Isso. Mas isso tem que ser genuíno, como você falou, porque quando não é genuíno, a pessoa percebe. Quem tem dinheiro para te dar não é bobo. Já construiu dele. Né? Não, cara, teve um cara que é meu amigo, assim, hoje eu considero ele um amigo. A gente fez cursinho junto, depois, enfim. E ele virou um desses caras grandes de banco de investimento aí, né? Em São Paulo. E o Bernardo falou: não, vamos lá falar com ele e tal, vai ser bom. Beleza. Aí a gente foi. Eu fui conversar com ele sobre o quadro. Ele falou: cara, eu sou old school, eu não sou investidor de risco. Para o cara tirar dinheiro da minha mão para colocar numa startup, tem que ser só na base da faca. Eu falei: não, senhor, calma, né? Mineiro. Eu falei: não, senhor, calma. Eu estou aqui só para te pedir conselho. Resultado: na semana seguinte, o cara me chamou para passar o final de semana na casa dele para montar o plano de negócios. E ele falou: não, beleza, eu gostei desse plano de negócio, eu quero investir. Aí, tá vendo? Mas foi muito bom, assim. Cara, mas esse aí é o cara, bem com cara de anjo mesmo, né, Bruno? Investidor anjo, sim. Anjo. Sim, Porque assim, cara, anjo. eu tenho alguns ressentimentos com o mercado financeiro, talvez não estejam curados, assim, não esteja cicatrizado, mas eu penso assim, cara, que não tiver, que atira a primeira pedra. Sei lá, cara, eu olho assim, eu já me machuquei muito com o mercado financeiro, antes mesmo de ser empreendedor, como eu falei ali, todo o meu gatilho foi porque o mercado financeiro me passou a perna, né? Até agradeço hoje que aquele cara fez aquela picaretagem no passado, porque talvez isso não teria me impulsionado, né? Foi passo para trás para muitos passos para frente. Mas assim, cara, eu acho que o investidor anjo, ele é muito importante, se de fato o investidor anjo também for genuíno. Agora a gente está falando de genuinidade, né, para você buscar conselho. Quando existe um anjo genuíno, cara, que de fato esteja já no give back dele ao empreendedorismo, aí, cara, é incrível. Então, quando eu falo com, que muita gente sabe que a gente foi bootstrappers aqui, né, a gente até teve anjo, mas foi para abrir, já estava já break-even, não precisava de recurso financeiro, a gente foi atrás de abrir novas portas por meio de pessoas que estivessem bem posicionadas no mercado. Aí a gente pegou anjos. Então, quando o pessoal vem pedir conselho, eu falo, se for para pegar investidor, early stage, assim, tem que ser anjo e, preferencialmente, outros empreendedores, porque esse cara tem empatia por você. Sim. Quando você pega já ticket pequeno, já logo no começo do negócio, e de investidor institucional, eu não acho legal. Porque esses caras, eles não têm interesse genuíno no seu sucesso. Eles têm o interesse de diversificar risco e investir em um monte. É tipo o pessoal do Shark Tank, né? O cara tem um dinheiro que tá sobrando ali, para ele não faz diferença. Seed, tanta gente investida que não tem como o cara te dar atenção. É só dinheiro mesmo, mas o discurso é diferente disso, não é só dinheiro. Não, nossa comunidade, a gente, vamos te acelerar. Ele vai te dar super atenção se você for a cereja do bolo dos 50, 100 que ele tem investido. Né? Então, eu acho que anjo, investidor, tal,
é legal quando tem história empreendedora, o cara tá no give back, eu acho isso bacana. Do contrário, eu sou muito mais igual você falou ali, que o Florian te falou de, cara, tem como pegar dinheiro emprestado, esse recurso é mais barato. Sim. Esse recurso é muito mais barato. A gente pegou dinheiro da Desenvolve São Paulo, fomento do Estado ali, e terminamos já de pagar, mas foi 310 mil meu cheque de anjo, que foi uma dívida, paguei. Já era, não tem... Sim. E já os outros institucionais, eu acho que faz sentido também, em algum momento, se a empresa é B2C, precisa de muito dinheiro, e se ela não pegar, ela vai ser atropelada por alguém. Sim. E se já estiver validado. Está validado, você precisa de dinheiro para acelerar, você não vai precisar de ajuda desses caras, você precisa do dinheiro deles e você não Isso. tem acesso a esse dinheiro em outros canais mais baratos, empréstimo, etc, etc. Então, pega dele. Não tem outro caminho, pega. Mas tem que estar validado, não pode esperar nada desses caras. Dinheiro é só combustível, não adianta chegar com um carro quebrado, motor fundido no posto de gasolina Não e encher adianta. o tanque. Não adianta, não vai levar a lugar nenhum. Mas é Sim, isso. sim, eu concordo nessa parte de investimento. Eu concordo 100% com o que você falou. Na parte de vendas e outbound, eu não me considero na posição de concordar ou discordar. Eu estou na posição ainda de assimilar e tentar entender, e te agradeço muito. Eu te falei aqui que a gente ia trocar uma ideia de mais ou menos 1 hora e tal, já está dando esse tempo. Eu queria, para a gente fechar, antes até de te agradecer, você mencionou alguns livros que fizeram muita diferença para você, e você falou que no seu LinkedIn, no seu LinkedIn tem uma lista de livros, né, Sim, que tem. você Parei de dar colocou. manutenção nessa lista, deveria, mas tem, Pronto, sim. Uhum. mas tem 3 livros que você mencionou. Um é o de startup. É, o Manual de Startup do Steve Blank, né? Pronto, esse é um. O outro Esse é o aí, Lean Startup, que você mencionou também. do Eric Ries, E o outro que você mencionou foi o Spin Selling. Spin Selling, exato. Tá. Só para a gente fechar 5, recomenda Uhum. mais 2 aí que você acha que fazem muita diferença para o cara que já é empresário, o cara que já está ali com uns 10 funcionários, 5, pelo menos 5 funcionários, já está faturando, precisa organizar a empresa dele. Tá. Cara, eu acho que o outro muito bom também, manual de cabeceira ali do empreendedor, é o Hard Thing About Hard Things, né? Esse é. Esse livro é bem foda, assim, é bem legal, porque é isso, vai ter que tomar uma decisão difícil, não popular, em muitos momentos. E acho que outro também legal é esses de validações rápidas, né? Puta, teria alguns para falar aí, né? Mas apesar de que o do Steve Blank já fala bastante isso, né? Tem aquele. Deixa eu acertar um aqui, vai. Tô pensando 3 aqui, mas. Acho que um legal mesmo é os dias de hoje. Acho que esse livro não vai ficar velho. Os exemplos dele vão ficar velhos, mas a essência não. Que é aquele o Traction, do Gabriel. Gabriel o que mesmo? Gabriel, enfim, Traction, que é o de validação de canais. Eu acho Deixa eu ver. esse livro muito legal. Gabriel, chama. Esse aqui, ó. Gabriel Weinberger, é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, né? How any startup can achieve explosive customer growth. Que ele ajuda você a É entender a esse? importância de validação. Deixa eu ver. É esse aí. Isso. Esse livro, ele ajuda muito, porque, igual você falou, já está ali com 5, 10 pessoas, tal, suponho que já encontrou algum tipo de validação, precisa crescer o negócio. E acho que para você crescer é muito importante entender qual que é o canal de distribuição disso, e qual é o seu canal de venda, né? Você pode vender outbound, inbound, como está falando, pode vender por meio de canais, né, por meio de influenciadores e etc. Tem
tem N caminhos para vender. E talvez, trimestre ou semestre surge um novo caminho, né? Por exemplo, Sim. hoje em dia, as IAs estão fazendo recomendação para você, não é Sim, mesmo? sim. Então, a todo momento surgem novos canais, e você precisa entender qual que é o melhor canal para mim. Eu não consigo atuar em todos, qual que é o melhor, né? Então, teve um conselho com o Marcelo Sato da Stella Investimentos, uma vez, foi bem nessas de buscar, pede conselho e recebe investimento, né? A gente pedia muito conselho para Venture Capital. O Marcelo Sato falou, cara, eu falei para ele, você acha que eu devo já focar em outros canais? Ele falou assim, você não encontrou outbound? Sim, você fatura só 1 milhão na época, né? Por ano, é muito pouco. Não se distrai com outros canais. Esse canal tá funcionando? Sim, então acelera o máximo que você puder nele. Máximo, máximo, máximo. Se distrai o mínimo possível com o canal, se você já validou com outra persona, com outra solução. Se você puder, com uma só solução, com a mesma persona, com o mesmo canal, crescer infinitamente, cara, não é melhor? Para que você vai se encher de canal, de persona, de solução? Né? O segredo está sempre na simplicidade. Agora, se esse canal bater o topo dele e tal, tá limitado, você vai buscar outros. Mas a validação de canais, e esse livro fala muito sobre isso, é bem legal. Você precisa ir testando vários canais até você encontrar o canal que faça mais sentido para sua empresa e vai te poupar menos esforço para que você cresça mais rápido. Entendi. Tá bom. Pô, já falei 2? Já falei, né? Faltava 2, Deixa né? eu falar Falei dos 3. o Hard Thing About Hard Things lá e esse do Gabriel. É isso. Ô, Serrano. Assim, mas eu vou deixar mais um aí, cara. Tá bom. Eu vou deixar mais um livro, que esse livro, para mim, cara, é game changer para minha vida. Que é já falei com você já sobre esse livro várias vezes também, é o Sapiens. Porque o Sapiens, ele mostra para o ser humano e para o empreendedor, é muito importante isso, o poder do storytelling. O poder das narrativas. E não tem empreendedor de sucesso, empreendedor que escale sem entender o poder das narrativas. Então, é isso. Acho que você pode validar uma solução, ter um negócio sem entender tudo isso, mas para você crescer, para você conduzir times grandes, para você conduzir grandes dores e ter grandes implementações no mercado, você precisa entender o poder do storytelling, o poder das narrativas, e o livro Sapiens do Yuval Harari, que é o filósofo israelense lá, né? Historiador, é bem legal. É muito bom. Eu sei que esse livro é muito bom mesmo. Ô, Serrano, então tá bom. Obrigado, cara. Valeu, Deus abençoe Bruno. sua vida aí, sua saúde, tudo dê certo. Pô, valeu. Obrigado a você pelo convite. Foi bem legal o bate-papo. Espero que a gente agregue aí a vida das pessoas que estiverem nos escutando também. Quem estiver aí nessa pegada empreendedora, acho que é muito trivial afirmar isso, mas é verdade. O segredo é muita resiliência, né? Não Muito. pode desistir, não. Tem que bastante resiliência. Você pega aí na palavrinha resiliência, que vai dar bom. Muito, muito. Cara, então é isso. Muito obrigado. Acho que resiliência resume bem o que o empreendedor precisa. E agradecer a todo mundo também que participou. E vamos ver se a gente organiza outro bate-papo desse aí mais para frente. Boa. Beleza? Sim, legal. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.